Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso curso de Direito Administrativo. E eu quero ver com os senhores a evolução, como se deu do direito administrativo, mas mais precisamente, nós já falamos sobre isso, eu sei, agora eu quero vincular quanto aos modelos de Estado que nós tivemos na história aí da evolução da humanidade, dos Estados como um todo. No último vídeo, nós falávamos sobre a evolução do direito administrativo no Brasil e aí nós concluímos o vídeo dizendo que com a Constituição de 88, aqui entre nós tivemos o primeiro contato do direito administrativo com o modelo de Estado democrático de direito e a importância que esse fenômeno provocou, assim como o do neoconstitucionalismo, a constitucionalização do direito. Eu quero tratar desses dois pontos com vocês. Eu vou tratar hoje com a associação do direito administrativo com os modelos de Estado, tá aí o Estado liberal, o Estado social, e vamos fechar com a análise do Estado democrático de direito. O que cada um desses modelos de Estado impacta, quais são as suas relações com o direito administrativo. E em outra sede, em uma outra oportunidade, eu quero ver com os senhores também esse fenômeno da constitucionalização do direito, do neoconstitucionalismo, o que é essa nova era, novo impacto, do novo modo de se pensar o direito, provocou no direito administrativo. Então vamos centrar agora a análise nesse ponto que nós destacamos para os senhores, a evolução do direito administrativo, associado com os principais modelos de Estado que tivemos. Então, como já havíamos adiantado, vamos tratar inicialmente do modelo de Estado liberal. O que o Estado liberal impacta no direito administrativo? Vejam, nós vimos que o direito administrativo surgiu lá na França, com o caso Blanco, com a lei francesa de 1800, mas que tiveram como principal norte a Revolução Francesa, que pretendia pretendia superar o modelo absolutista de Estado. Então, como uma primeira característica do modelo liberal de Estado, nós temos a superação do absolutismo. Absolutismo como sendo uma representação do Estado personificado no monarca, no sujeito absoluto, autoritário, portanto. Então, no absolutismo, o Estado era visto como inimigo. O Estado tratado como inimigo da população, vamos assim dizer, lato sensu, dos administrados, aquele para quem ela, em tese, se dirigia. E aí, nós tínhamos, portanto, um Estado que era o absolutista concentrado na mão de um sujeito, de um indivíduo, e com base nisso ele acabava
abusando, exercendo de modo autoritário o seu poder. E aí, o modelo de Estado liberal, ele vem como uma forma de eliminar essa mazela, consagrando um modelo de Estado abstencionista. Então, nós tivemos um modelo de Estado abstencionista, calcado, portanto, na abstenção. O Estado passou a ser o Estado liberal, passou a ser um Estado que não aparecia. Eu lembro sempre, quando falo sobre isso, daquela obra lá de Adam Smith, que a gente vê na faculdade, em economia política, que ele falava da mão invisível do Estado. O Estado não deveria aparecer. Na economia, por exemplo, deveria ficar omisso, não deveria aparecer. A mão do Estado deveria ser invisível e somente atuar quando fosse absolutamente necessário. Então é muito comum que se faça uma associação a esse modelo de Estado, nesse período histórico, como sendo o Estado guarda noturno. Por que Estado guarda noturno? Porque o guarda noturno, diferente do guarda diurno, o guarda diurno fica andando para proteger o bem, ver. Então ele procura eventuais inconsistências, eventuais perigos que ele está ali para debelar. O guarda noturno, ao seu tempo, geralmente é um sujeito que fica mais parado. Ele detecta qual é o ponto onde pode ter alguma invasão, algum perigo para aquele patrimônio e fica ali parado, justamente porque não estamos no período noturno. Então, o Estado seria como se fosse o guarda noturno. Ele ficava parado, não intervencionista, um Estado abstencionista, portanto, e só intervinha, assim como o guarda noturno, quando acontecesse alguma coisa, havendo, portanto, necessidade da sua intervenção. O liberalismo, que calca, que é a base teórica do modelo de Estado liberal, ele acaba trazendo uma valorização até exacerbada, extremada, da livre iniciativa, da autonomia da vontade. Portanto, para combater aquele Estado anterior, o Estado inimigo, que era um Estado autoritário, ele passou o modelo de Estado liberal a aceitar a autonomia privada de vontade, a livre iniciativa, a ideia, portanto, muito importante para o Estado liberal, de liberdade individual. Bom, então nesse modelo de Estado, o direito administrativo, ele era fraco ainda, incipiente, principalmente por conta dessa característica aqui de guarda noturno, abstencionismo. Uma outra forma de se referenciar, de se mencionar, é, portanto, o não intervencionismo, ou a não intervenção. O não intervencionismo, a não intervenção, é uma característica muito própria desse modelo de Estado. Só que, evidentemente, isso acabou gerando desigualdades sociais. Como resultado, nós tivemos, ao fim e ao cabo, a proliferação de desigualdades sociais. Essas desigualdades sociais acabou culminando em revoluções estas destinadas a exigir uma maior intervenção do Estado no âmbito econômico e no âmbito social para diminuir, para rebelar, para eliminar essas desigualdades sociais. Então, por exemplo, no modelo de Estado liberal, como os sujeitos eram livres, o empresário poderia exigir, portanto, um trabalho infantil, que a criança também era livre, o empresário era livre e eles faziam, portanto, o que eles queriam. Mulheres trabalhavam igual aos homens. Então, essas desigualdades sociais acabou aflorando em revoluções e essas revoluções passaram a exigir uma maior intervenção do Estado para evitar essas desigualdades. E aí o Estado, portanto,
Quando passa a intervir mais, atendendo aos reclames das revoluções, nós temos a consagração de um outro modelo de Estado, o modelo de Estado social, o Estado social. Estado social que é muito comumente referenciado, relacionado ao welfare state norte-americano, que se deu ali logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, e esse modelo de Estado ele é calcado numa lógica intervencionista. Então ele prima pelo intervencionismo. O Estado intervém tanto no ponto de vista econômico, assim como na esfera social, para diminuir, para rebelar a desigualdade social. E aí nós temos, para permitir a eliminação da desigualdade, o Estado acabou buscando uma busca maior e mais constante pela eficiência da atuação estatal. Então, nós passamos a primar aqui pela lógica da eficiência da intervenção estatal, o que acabou gerando um aprimoramento do direito administrativo, evidentemente, e esse período costuma ser mencionado em sede doutrinária como sendo a fuga para o direito privado. A fuga para o direito privado. Direito privado que não tem tanta amarras, não tem tanta burocracia quanto como comparado com o direito público, quando envolve a presença do Estado. E aí o direito privado passou a ser reclamado para tratar, por exemplo, de características como a contratualização. Contratualização envolvendo a administração pública com os particulares. A contratualização seria diferente do ato administrativo. O ato administrativo que é calcado em si na autoridade, na supremacia, na força do Estado. A contratualização não, já demanda uma vontade entre o Estado e o agente privado. Nós tivemos também uma lógica aqui de consensualismo para se contrapor à ideia de autoritarismo do Estado. E tivemos também a criação de entidades administrativas dotadas da personalidade jurídica de direito privado. Então, personalidade jurídica de direito privado. A consagração, por exemplo, de empresas públicas. Vejam, empresas públicas, algo absolutamente inimaginável no modelo de Estado liberal. Empresa pública, ao fim e ao cabo, é a criação de uma empresa pelo Estado, empresa pública, que tem personalidade jurídica de direito privado e atua no mercado de forma concorrencial com o particular. Então essa é uma lógica própria do Estado social. O que houve aqui de mazela? Qual foi o problema que acabou surgindo com o Estado social a criar a ruína desse Estado social e a reclamar a criação de um outro modelo que é o Estado democrático de direito? O grande problema do Estado social é o agigantamento do Estado, o inflacionamento do Estado, a hipertrofia do Estado. O Estado ficou grande demais. E essa hipertrofia, ao contrário do que se esperava do Estado social, e acabou acontecendo no início, o Estado social no início começou bem, ele trouxe a eficiência tão esperada, mas no final, com esse agigantamento, essa hipertrofia gerou uma ineficácia do Estado, porque quando o Estado passou a estar presente em todos os âmbitos de atuação,
isso trouxe uma crise, uma séria crise para a sua concretização, a sua atuação prática. Além da ineficácia, também tivemos aqui sérias crises econômicas provocado por esse modelo de Estado gigante, vamos assim dizer. Isso, portanto, ensejou na criação do próximo modelo de Estado, que é o modelo de Estado no qual o nosso direito administrativo está atualmente inserido, que é o Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito, já de início eu digo aos senhores, comparando com o Estado social e com o Estado liberal, o Estado democrático de direito ele acaba sendo o Estado do equilíbrio. Ele fica ali no meio termo entre os dois. Veja, ele vai primar pela desburocratização, que foi própria do Estado social, e ele vai primar também pela ideia de eficiência administrativa. E eficiência administrativa. O que a doutrina chama de retorno do pêndulo. Por que retorno do pêndulo? Porque lembra que nós tivemos anteriormente a ideia aqui de fuga para o direito privado? Então o pêndulo saiu do direito público, foi para o direito privado. Agora, quando a gente fala retorno do pêndulo, é o reconhecimento de que esse excesso do direito privado acabou não sendo assim tão primoroso, tão claro. E aí essa intervenção enorme do Estado, retorno do pêndulo relacionado à ideia de intervencionismo. Essa enorme intervenção do Estado no âmbito social e no âmbito econômico, calcado em princípios, em regras, institutos do direito privado, acabou gerando o agigantamento do Estado, algo que não estava fechando a conta ao final. Então, com esse retorno do pêndulo, com essa superação de um grande intervencionismo, nós tivemos, portanto, a devolução, essas duas lógicas que geram a devolução das atividades econômicas aos agentes privados. Daí se falar, portanto, em retorno do pêndulo. A prestação do serviço pode até ser direcionada ao poder público, mas esse serviço público não necessariamente tem que ser prestado pelo próprio Estado. Então, essa atividade econômica foi devolvida aos agentes privados. E aí passamos a falar em institutos como delegação de serviço público, como está lá previsto no artigo 175 da Constituição Federal. Artigo 175 da Constituição Federal. Então, a devolução aos agentes privados, a livre iniciativa. Com isso, nós tivemos também a ideia de valorização, a diminuição do Estado acabou criando a valorização da sociedade, dos indivíduos, diminuindo o tamanho e a importância do Estado. Daí que se chama também esse estado de Estado pós-social ou Estado subsidiário. Aqui é importante, não é que nós tenhamos, com o Estado subsidiário, um retorno ao Estado liberal. Não é isso, a gente sai de um extremo, Estado social, e não retorna ao outro, Estado liberal. A ideia é ficar, portanto, no meio do caminho. O Estado passa a ser subsidiário. Então, nós tivemos uma redefinição de quais sejam realmente as atividades que precisam ser prestadas pelo Estado. E o que não for necessário, a prestação do serviço pelo Estado, devolve-se, como está aqui, aos agentes privados, à livre iniciativa no mercado.
vai ter situações que só o Estado pode prestar, como, por exemplo, segurança, algo que impacte numa segurança nacional, como nós veremos adiante. Então, aqui entre nós, para aprofundar o vídeo anterior e complementar o vídeo atual, por conta dessa lógica de retorno do pêndulo, nós tivemos na década de 90 a política de desestatização, que é um termo mais amplo do que privatização, tá certo? Então nós tivemos a política de desestatização, ou que convencionou na época se chamar de privatizações. E aí nós temos como exemplo aqui a emenda constitucional, as emendas constitucionais número 5, a emenda constitucional número 9, ali pelos idos de 1995. Essas emendas acabaram com os monopólios estatais. Então, foi eliminado o monopólio estatal e também acabou com a proibição de investimento estrangeiro em certas áreas de atividade, em certos ramos, tinha proibição. Essas emendas derrubaram essas proibições. Uma outra manifestação dessa lógica de desestatização é o PND, Política Nacional, Programa Nacional de Desestatização, que é atualmente disciplinada pela Lei 9491 de 1997. Com isso, nós tivemos uma outra lógica importante, decorrente do Estado Democrático de Direito, é a consagração de uma administração pública gerencial. Ela nem é abstencionista, nem é também essencialmente intervencionista. Ela passa a primar por uma atuação gerencial. Isso se dá basicamente por conta da emenda constitucional número 19 de 98, que vem a tratar incluir a eficiência como princípio da administração pública, ali previsto no artigo 37 da Constituição Federal, e o foco passou a ser no resultado. Foco no resultado da intervenção administrativa. Então nós tivemos institutos como análise de desempenho, contrato de gestão, análise de desempenho calcada em parâmetros, em critérios previamente definidos em relação ao agente privado, que é o contrato de gestão, e também a descentralização de atividades. Uma outra característica importante é a descentralização de atividades. As atividades não ficam mais concentradas necessariamente com o poder público. Em relação, para encerrar o vídeo, em relação a essa atividade, a atividade pode ser classificada de algumas formas. Veja, nós temos a atividade pode ser classificada como atividade exclusiva. A atividade exclusiva pode decorrer de uma prática com o poder de polícia ou a prática sem esse poder de polícia. Se for necessário imprescindivelmente o poder de polícia, deve ser prestada pelo Estado. Se não for necessário o poder de polícia, essa atividade pode ser delegada. Nós temos a delegação, que pode ser ou por concessão ou por permissão. Concessão ou permissão, institutos que nós veremos ao seu tempo adiante, está lá no artigo 175 da Constituição Federal. A atividade pode ser também classificada como uma atividade não exclusiva.
Sendo uma atividade não exclusiva, nós temos aqui como regra que a sua atuação ela é prioritariamente prestada, sua prestação é prioritária pelo particular. Então está aqui, ó, prestação, desempenho prioritário, prestação prioritária pelo particular. Agora, se houver a necessidade da presença do Estado, o Estado migra o seu âmbito de atuação. Ele passa a atuar na perspectiva do fomento, do estímulo para o desenvolvimento daquela atividade. Vejam a esse respeito a Lei 9.637 de 98, que trata sobre o contrato de gestão, e também, será que vai dar aqui? A Lei 9790 de 99, que trata sobre o termo de parceria. Então, contrato de gestão, termo de parceria, é uma nova perspectiva de atuação do Estado. Vejam ali nos idos de 98, 99, uma nova perspectiva de atuação do Estado. Nós temos também uma atividade, uma terceira classificação de atividade, que pode ser pela produção de bens e serviços. Então, a produção de bens e a prestação de serviços, como regra, ela deve ser prestada pelos particulares. Então, ela é prioritariamente por particulares. E quando que ela vai ser prestada pelo Estado? Quando que ela vai ser prestada pelo Estado? Quando tiver a necessidade, ou quando se consagrar, quando se conseguir afirmar, em primeiro lugar, um interesse coletivo relevante. Ou quando tiver um imperativo de segurança nacional. Então, o Estado pode intervir, o Estado pode atuar na produção de bens e serviços, não quando ele quiser, só quando ficar demonstrado o interesse coletivo relevantíssimo e quando ficar demonstrado o imperativo de segurança nacional. Nessa lógica, quando o Estado presta serviço, quando o Estado produz bens, ele atua como uma empresa estatal. Previsão que se encontra no artigo 173 da Constituição Federal. Só para deixar claro para os senhores, portanto, como é que se dá a lógica atualmente da atividade. Vejam que em vários momentos fala-se em uma atuação prioritária do agente privado e o Estado atua somente aqui, por exemplo, como fomento, o Estado atua somente se houver interesse coletivo relevante, imperativo de segurança nacional. Então é importante perceber a distinção dessas diversas atividades. Atividade exclusiva depende se tem ou não a necessidade do poder de polícia. Atividade não exclusiva. Atividade não exclusiva em regra particular. O Estado atua de fora na perspectiva do fomento. Contrato de gestão, termo de parceria. Quando a atividade se relacionar à produção de bens, prestação de serviços, a regra também é atuação pelos particulares. O Estado somente vai atuar quando houver um interesse coletivo relevante, o imperativo de segurança nacional, artigo 173 da Constituição Federal. O Estado vai atuar por meio de uma empresa estatal. Tá certo? Então essas eram as considerações importantes que eu queria ver com os senhores a respeito dessa influência, dessa nova lógica proporcionada pelo advento do Estado social, tá certo? Então, o Estado social, ele é deveras importante para a compreensão do direito administrativo. Atualmente, vejam as diversas consequências que nos traz, como aqui está na última tela para os senhores, quanto às atividades que o Estado pode e como que ele deve prestá-la, tá certo? Então vamos ficando por aqui.
A gente continua no próximo vídeo a tratar desse âmbito geral do direito administrativo, dessa parte geral do direito administrativo. Por hora nós vamos ficando por aqui, meus amigos. Então é isso, fiquem todos com Deus e até uma próxima.